Boa tarde, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as diferentes raças, sobre o nosso contexto social e a diversidade cultural existente na nossa sociedade. Primeiro, vamos começar contando uma historinha. O cabelo de Lelê, de Valéria Belém. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá, jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Como é o cabelo de Lelê? Por que Lelê não gosta do que vê? O que ela quer saber? O que vocês acham que ela vai fazer? Toda pergunta exige resposta, e um livro eu vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Será que ela encontrará a resposta para a sua pergunta? Por que será que o cabelo de Lelê são assim? O que vocês acham do cabelo dela? Vamos continuar a leitura para saber o que Lelê vai descobrir? Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe, até encontrar o tal livro, muito sabido, que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor e enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos tão lindos, tão belos. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento. Brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como a herança trocada ao ventre da raça, do pai, do avô, do além-mar até. O negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço de sua história, que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que vê. E você? E aí, crianças, vocês também gostaram da história que a professora Mariana contou? Eu gostei. Então, o que nós podemos aprender com a história de Lelê? Primeiramente, nós percebemos que a Lelê é uma garotinha que ela não gosta dos caixinhos dela. Ela não gosta de como ela é. Ela se pergunta: de onde vem tantos caixinhos? Ela se olha no espelho e ela simplesmente não gosta do que vê. Portanto, ela procura por respostas, procura entender de onde vêm todos aqueles caixinhos. E para isso, ela vai atrás dos livros. E nos livros, ela encontra as respostas para suas perguntas. Ela percebe a história enorme que ela carrega. Ela percebe que cada caixinho que ela tem conta uma grande história. E ela percebe a variedade de caixinhos de cabelos que existe. E com aquilo, ela aprende a amar os seus caixinhos. E com a gente não é diferente. E não são só os caixinhos que ganham destaque. São os cabelos lisos, crespos, ondulados. Todos os tipos de cabelo carregam uma grande história e nós também podemos procurar essas histórias. Cada um de nós, cada partinho do nosso corpo, cada característica que nós carregamos também possui uma grande história e nós também podemos descobrir de onde ela vem. Nós podemos procurar nos livros, perguntar para a mamãe, perguntar para o papai, perguntar para o vovó, perguntar para o vovô, perguntar para a titia, para o titio, podemos perguntar para a família inteira. E vocês vão descobrir a história enorme que a gente carrega consigo. Então, assim como Lelê, nós também devemos descobrir nossa história e aprender a amar a si mesmo. Todos nós somos lindos, as nossas características únicas nos fazem
maravilhosos. Você é bonito, a professora Mariana é bonita, o papai e a mamãe são bonitos, todos nós somos bonitos. E nós temos que aprender a valorizar cada traço de beleza e cada característica única que nós carregamos com nós. Família, nós vamos conversar um pouco a respeito das diferenças. Nós vivemos em um mundo repleto de diferenças, com pessoas de todos os jeitos, todas as maneiras. Por exemplo, pessoas de cores de cabelos diferentes, cor dos olhos diferentes, tons de peles diferentes, cabelos enrolados, cabelos crespos, cabelos lisos, cabelo ondulado. E nós temos que entender que são essas diferenças que fazem cada um ser único. Nós temos ideias diferentes, modos de pensar diferentes. Vocês já pararam para pensar se a gente vivesse em um mundo onde que todo mundo fosse igual? Imagina só sair na rua ser todo mundo igual, nada diferente, conversar com as pessoas, elas terem exatamente a mesma ideia que você, não poder lhe apresentar nada novo. Seria chato, né? Seria um mundo totalmente monótono, um mundo sem cor, um mundo sem novas ideias. Então, a gente tem que aprender a valorizar as diferenças dos outros, mas também temos que aprender a valorizar nossas próprias diferenças, os traços que nos tornam únicos. Muitos de nós já ouvimos falar sobre o preconceito. O preconceito é algo que vem sendo carregado lá de antigamente e foi criado lá também. E nós temos que deixar isso para trás, porque são apenas resquícios da história que ficaram e vêm até hoje. Então nós temos que deixar esses comentários ruins e esse modo de pensar tão antigo para trás. Nós temos que abraçar as nossas diferenças e celebrar elas todas juntas. É tão lindo a gente poder viver num mundo com tanta diversidade. É tão prazeroso nós podermos conhecer novas culturas, novas pessoas, novos modos de pensar. E nós temos que aprender a valorizar isso. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é raça e o que é etnia. Eles são dois termos que são muito confundidos, mas existe uma diferença. A etnia é aquela que determina as características de um determinado grupo, abordando todos os seus aspectos socioculturais. Ou seja, toda aquela forma de falar, a forma de convivência, todas as tradições que aquele grupo vive. E já a raça, ela já define as características físicas e biológicas para diferenciar cada indivíduo. Ou seja, ela já é a diferença de cabelo, de olhos, todas as formas físicas. Além desses dois termos, a gente pode falar da diversidade cultural. O que é essa diversidade cultural? São os costumes de uma determinada sociedade, os quais, por exemplo, as vestimentas, as culinárias, as religiões e entre outros aspectos. E como o Brasil ele é um extenso território, ele apresenta várias diversidades climáticas, econômicas, sociais e culturais em todas as suas regiões. Os principais colonizadores do Brasil foram os europeus, a população indígena e os escravos africanos. E depois de um tempo, surgiram os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes e outros que contribuíram muito para a pluralidade cultural do Brasil. Mas hoje a nossa aula vai ser voltada mais à cultura negra. A gente vai relatar sobre quais são as influências que eles tiveram aqui no Brasil, quais são as culturas que eles trouxeram para cá e como eles chegaram até aqui. Então, os negros africanos, eles foram trazidos como escravos para cá. E mesmo assim, eles tentaram manter as suas culturas e preservar as suas tradições culturais. E com o passar do tempo, essa população ela se expandiu e conseguiu ter várias relações sociais entre os diferentes povos, transformando o país em um território mestiço e rico em diversidade cultural. E com isso a gente conseguiu herdar desse povo a cultura
que se transformou e se adaptou à convivência com outras culturas, como por exemplo a indígena e a europeia. E esse povo africano ele teve uma grande importância no Brasil, porque ele trouxe uma rica cultura que reflete até hoje em dia na nossa sociedade. Ele trouxe, por exemplo, a dança, a música, as religiões de origem africana. Por exemplo, um exemplo de dança é a capoeira. E diante de todos esses fatos, a gente percebe que na nossa sociedade tem muito disso. A gente não é igual ao outro. Existem muitas diferenças e muitas das pessoas têm um certo, vamos dizer, um preconceito consigo mesmo e com o próximo. E a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças, amar nós mesmos e o que há no outro. Porque assim, além da gente se sentir melhor, melhorar o nosso dia, de receber elogios e dar elogios aos seus colegas, a gente também ajuda o próximo a se sentir bem aonde ele está. E a gente percebe essa diferença desde a nossa família. Por exemplo, eu posso ter um tipo de cabelo que não seja o mesmo que o da minha mãe, que o do meu pai. Os olhos, o rosto. E a partir de tudo isso, vamos fazer uma atividade em dupla. Eu quero que vocês percebam todas as diferenças entre você e o seu colega. E diga para ele o que você mais gosta nele. E depois disso, eu vou deixar uma pesquisa que eu quero que vocês façam dentro da sua família, onde vocês vão perguntar para os seus pais, para os seus avós, como que eram os seus antecedentes, como é que eram as diversidades culturais passadas, ou seja, como é que as formas que eles viviam, e sobre o falar deles, quais que eram as palavras diferentes que antes tinham um significado para eles e hoje para nós tem um outro significado, e as formas de falar de palavras que hoje já não existem mais, e os estilos de vestimentas, como é que eram, e do corte de cabelo, se eles usavam bastante maquiagem, que tipo de maquiagem, se usavam maquiagem, quem que eram as pessoas mais favorecidas. Essas são as questões que eu quero que vocês pesquisem dentro da sua